No último episódio, nós vimos que todas as tentativas de definir mulher com base em identidade, estereótipos ou subjetividade interna colapsam antes mesmo de chegar ao debate político. São incoerentes, circulares, impossíveis de verificar e inúteis para o feminismo. Hoje nós vamos fazer o movimento inverso, mostrar por que a definição tradicional, mulher é fêmea, humana, adulta, não só funciona, como é a única definição capaz de sustentar qualquer projeto feminista. E antes de começar, eu quero dizer algo bem importante. Definir mulheres como fêmeas humanas adultas não reduz ninguém ao corpo. Quem reduz mulheres ao corpo é o patriarcado, não o feminismo. O feminismo nomeia o corpo justamente para libertar quem é oprimida por causa dele. Então vamos por partes. O ponto de partida é simples. Toda a história da opressão das mulheres está vinculada ao sexo. Não ao gênero, não à identidade, não às expressões. Ao corpo sexuado. A base da desigualdade está nas funções reprodutivas e no risco sexual que organizam o controle da fertilidade, a divisão sexual do trabalho, a violência sexual, a gravidez e maternidade, a exploração doméstica, restrições de mobilidade, regulação jurídica da sexualidade. A opressão não nasce de uma sensação interna, ela nasce de uma leitura externa do corpo de uma pessoa. Por isso, a categoria política não pode ser definida por algo interno, como me sinto mulher, porque o patriarcado não oprime sentimentos, ele oprime corpos femininos. E se você apaga o corpo, você apaga a causa material da opressão. Vamos lembrar da estrutura. Mulher igual a fêmea humana adulta. 3 critérios objetivos e verificáveis. Humano, adulto, fêmea. Não contém o termo mulher dentro da definição. Não depende de observação subjetiva. Não depende de autoidentificação. Não depende de cultura. É uma definição não circular, exata, estável e universal. É isso que categorias políticas precisam ser. E aí a gente tem o argumento que sempre aparece. E as pessoas intersexo? Esse é um dos dentes de leite favoritos do discurso antimaterialista. E ele colapsa com 30 segundos de explicação honesta. Primeiro, intersexo não significa terceiro sexo. São variações no desenvolvimento sexual e não categorias diferentes. Segundo, o número real não é 1,7%, é 0,018%. Aquele percentual famoso de 1,7% inclui condições totalmente irrelevantes para determinação de sexo, como ovário policístico, insensibilidade parcial, microvariações cromossômicas. Somente 0,018% dos recém-nascidos tem alguma ambiguidade real. Em terceiro, mesmo esses casos podem ser classificados pelo caminho dos gametas. Macho produz espermatozoide, fêmea produz óvulos e indivíduos com desenvolvimento atípico sempre seguem um desses 2 caminhos, ainda que incompletos. Sexo é binário não porque eu quero que seja, mas porque é um mecanismo evolutivo universal. Se existe uma pessoa intersexo em 5.000, existe. Mas um desvio não altera a estrutura, assim como algumas pessoas nascem sem membros, mas isso não altera a categoria mamífero bípede. Mas e quem tem a aparência não conforme? Esse é outro argumento muito comum. Se uma mulher não parecer mulher, o que a gente faz com ela? Essa objeção confunde 2 coisas diferentes. Como reconhecemos a categoria versus o que define a categoria. Eu posso confundir um dálmata com uma vaca malhada, mas isso não muda o que é um dálmata. Errar não destrói o conceito. Ser mulher não depende de aparência, nem de feminilidade, nem de performance de gênero. Depende de sexo. E sexo não depende de eu ver gametas. Assim como reconhecer que uma árvore é árvore, não depende de ver as suas raízes.
Mas definir mulheres pelo corpo não é reducionista? Esse é um ponto onde a teoria se confundiu, especialmente depois da Judith Butler. O medo é o seguinte: se eu digo que mulheres são fêmeas, então eu estou dizendo que o destino delas é a reprodução. E isso é falso por dois motivos. Primeiro, nomear não é normativizar. Dizer que um gato é um felino não significa que ele vai caçar. Dizer que mulheres são fêmeas não significa que elas precisam parir. O patriarcado usa o corpo para oprimir. O feminismo usa a categoria para defender. Sem categoria material, mulheres perdem direitos. A lei protege licença maternidade, saúde reprodutiva, prevenção da violência sexual, esportes, prisões, abrigos, políticas de saúde específicas, direitos trabalhistas especiais. E tudo isso existe porque sexo existe. Se você substitui sexo por identidade, tudo isso desmorona. E é por isso que muitos textos identitários revelam, sem querer, o que realmente está em jogo. Não é proteger mulheres, é abolir a categoria mulher. Se a categoria não existe, a política que a defende também não vai existir. Uma categoria política precisa ser estável, coerente, não circular, material, coletiva, verificável e capaz de nomear quem sofre opressão. Todas as teorias identitárias falham nisso. A definição material acerta todos esses pontos. E mais, ela é a única capaz de explicar por que mulheres ganham menos, sofrem mais violência sexual, carregam mais trabalho reprodutivo, têm menos representação política, enfrentam maiores desigualdades econômicas, são subordinadas em todas as sociedades humanas conhecidas. A resposta não é identidade performada, a resposta é sexo. Há quem tente escapar dessa realidade dizendo: mas sexo também é construído. Essa frase é repetida a exaustão, mas poucas pessoas sabem de onde ela vem ou o que realmente significa. Mesmo Butler nunca disse que corpos não existem. Ela disse que a interpretação cultural dos corpos é construída. E isso é verdade. Mas o que Butler não fornece e nunca forneceu é uma alternativa funcional para a política pública. O feminismo precisa de categorias objetivas e não de ontologias que dissolvem o sujeito político em vapor filosófico. No episódio 5, nós vamos entrar na parte que fecha essa série com chave de ouro. Como o ambiente acadêmico atual tenta impedir que essa discussão aconteça e por que estudantes como a Connie Shaw estão sendo perseguidas simplesmente por defender o óbvio. Nós vamos falar sobre censura, ideologia institucional, captura universitária, chantagem moral e o retorno da ortodoxia autoritária dentro da academia. E vamos mostrar por que defender que mulher é igual a fêmea humana adulta virou um ato de resistência intelectual e política. Te vejo no próximo!